gostaria de agora fazer um gancho, né, com a fala do professor Marcelo, que nos trouxe uma importante reflexão sobre de que maneira nós devemos pensar o enfrentamento das crises ambientais. Nesse momento que a gente está passando de pandemia, né, já aqui no Brasil, estamos mais do que um ano nesse estilo diferente de viver, o que cai é da onde que tudo isso surgiu, como que esta situação de pandemia veio a nos afetar de uma forma avassaladora, em função da pressão que fazemos, né, nos ambientes. Então, é muito importante que a gente pense que agora nós estamos em uma espécie de um test drive do que poderia ou poderá vir a ser uma crise em função de mudanças climáticas, né? Nós agora, todos reclusos, procurando minimizar, tomar medidas específicas de distanciamento social, isolamento, em algumas regiões ainda, tudo isso é possível fazer porque estamos numa situação em que o componente de enfrentamento é um vírus. E se pensando em crises ambientais de diferentes portes, como as crises que estão por vir aí em termos de mudanças climáticas, a questão toma uma dimensão ainda maior, porque simplesmente não vai funcionar um isolamento, né? E quando a gente fala em tomada de decisão frente às crises ambientais, a gente tem que pensar no que as antecede, né? Que seria, assim, a gente não pode pensar em tomadas de decisão pontuais. Nós podemos ter marcos legais municipais, estaduais, nacionais, são muito importantes, são, mas o enfrentamento das crises ambientais, ele demanda de uma visão bem mais holística. Vamos pensar assim, para que nós possamos manter a produtividade agrícola da região centro-sul do país, nós precisamos de manter regimes hídricos. Né? A questão do regime de chuvas precisa ser mantido. E independe de haver uma política de proteção única, exclusivamente, nas regiões de mananciais da região sul, por exemplo. Mas depende de proteções da região norte. E mais, quando se pensa em manutenção do bioma amazônico, a gente tem que lembrar que ele depende muito da fertilização proveniente do deserto do Saara. E então a gente já sai do contexto nacional e parte para uma demanda que depende de um enfrentamento transnacional. E de que forma a gente precisa pensar, então, em enfrentamentos de maneira que a gente consiga conceber tanto as questões territoriais, né, em termos regionais, nacionais, mas que também haja um pensamento em nível global.